casal tem visões diferentes sobre vida espiritual e por isso não conseguem caminhar na mesma direção. Eu sou a Gisele Lima. Eu sou o Neymar Lima. Nós somos um casal acima da média. E esse é o projeto de Deus para todos, é para você também. Então vamos começar aqui mais o programa Casal Acima da Média, onde nós falamos sobre vida prática, sobre fé e casamento, né? Situações reais que as pessoas enfrentam e muitas vezes não têm coragem de falar. E aqui nós estamos fazendo juntos esse caminho para viver a plenitude do projeto original de Deus, que é ter um casamento de sucesso acima da média, que vai permanecer até que a morte os separe, mas estando ambos satisfeitos e ainda apaixonados. Então, se é isso que você quer também para a sua vida, não quer mais se contentar com o casamento meia boca, mediano aí, na média com a maioria, se inscreve no canal para você não perder nada. Toda semana programa Casal Acima da Média, mas também outros vídeos e nós vamos fazer esse caminho juntos. Sempre trazemos aqui algum relato, alguma coisa real mesmo da audiência ou do aconselhamento. E hoje é o seguinte: ela tem uma visão diferente, com mentorias e coaches. Já eu busco na igreja os meus valores que nunca deixei e não está dando certo. Bem atual, Poxa, né? Então, estamos falando aqui de visão diferente. Ela buscando aí o caminho, a direção em mentorias e coaches, e ele não concorda. Ele acha que é na igreja, nos princípios bíblicos, que a gente vai achar a direção. eu acho que esse é um desafio muito interessante, porque a gente não chega no mesmo lugar trilhando estradas diferentes. Impossível. Então, o que esse casal está dizendo é que, e eu não sei se você lembra, uns 60 dias atrás a gente conversou com um rapaz citando isso. Tanto que ele é apaixonado na esposa, tanto que ele é apaixonado nos filhos, mas ele não prestou atenção que quando ele se apaixonou por alguém com uma convicção completamente diferente, uma pessoa excelente. Quantos casais a gente conheceu? Eu vou mais ainda, hein? Mesmo dentro da igreja, mesmo na mesma denominação, com convicções diferentes. Não é curioso? Que não precisa de ser religiões diferentes, às vezes mesmo na religião cristã, mas a percepção de Deus, da vida eterna, do relacionamento com Deus, do relacionamento com as pessoas, do relacionamento com a sua comunidade de fé, completamente diferente. Isso não tem como não dar conflito. E aí está um grande desafio. Isso precisava ter sido percebido antes. E uma boa parte das vezes não é. E aí está o grande desafio. Às vezes, até, o que acontece? O que eu vejo na nossa experiência, né, de mais de 20 anos aí acompanhando casais, acontece muitos casos da pessoa perceber que o outro tem uma convicção diferente, uma visão de vida espiritual diferente, um relacionamento com Deus ou a forma de acreditar diferente e alimenta uma expectativa irreal. Ah, não, isso vai mudar com o tempo, na convivência, porque muitas vezes até um acompanha o outro enquanto ainda não está casado, né? Aquela coisa da conquista
da campanha, né? É. Da Enquanto campanha. está na campanha ainda, Tá, antes da eleição. tá ainda na campanha e tudo. Então, isso acontece. Mas também acontece que os dois casaram e tinham uma convicção semelhante. Só que É no verdade. decorrer pode acontecer, por exemplo, de um se converter, de um mudar a convicção, né? De um, de repente, tinha todo um certo princípios e valores e tudo. Então, o que fazer? Como alinhar isso? Eu não vou iludir ninguém aqui, é muito desafiador, né? E aqui, o comentário nem está falando tão forte disso, talvez essa esposa que hoje está buscando, a gente está vivendo essa onda de muitas mentorias e coaches, e aqui nada contra coach, inclusive eu fiz o curso, sou Master Coach também, sou psicóloga clínica, sou conselheira clínica nos Estados Unidos e sou também coach. Então, assim, nada contra, né? O problema é quando isso está afetando ou isso é colocado acima da sua convicção maior e aí sim vai criar caminhos diferentes, separados e direções diferentes. E aí a gente tem a imagem do jugo desigual, que não é só um ser cristão, o outro não ser cristão. O jugo desigual não é só isso, é não estar indo na mesma direção. O que é o jugo? Um suporte de madeira que é colocado assim no pescoço de dois bois para eles arar a terra na mesma direção, no mesmo sentido, não sair do caminho para ficar bem retinho, bem certinho. Então, imagina se aqueles dois bois, um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. Então, o que vai acontecer? Eles vão ficar patinando, um pondo força para cá, o outro pondo força para lá, e eles vão ficar patinando no mesmo lugar. Eles não vão sair, né? Porque eles estão ali debaixo do jugo e eles vão se machucar, eles vão se ferir e não vai conseguir avançar. Não vai conseguir nem avançar e nem atingir o propósito, que é chegar, né, do outro lado e com a terra, com o trabalho feito, arado, certo. Então, eu acho essa ilustração muito boa para a gente entender, porque o jugo desigual pode ser, sim, um é agnóstico, o outro é cristão, enfim, né, várias convicções diferentes, mas também dentro da maturidade, do relacionamento genuíno com Deus. A gente já falou também em outros programas aqui o quanto isso causa problema sério por isso, porque os dois estão puxando para lados diferentes, que vai dar em lugares diferentes, que vai chegar em lugares diferentes, e então isso realmente vai estagnar a relação, vai trazer muitas feridas, Uhum. vai machucar bastante e não vai chegar a lugar nenhum. Eu queria colocar duas situações. Primeiro, dois cristãos evangélicos e por alguma razão, um deles se decepcionou com uma pessoa, com uma denominação ou com um líder religioso. E um deles decide que aquele caminho, ah, alguns pensadores falam, eu brigo com o meu irmão, eu abandono Deus. A gente já viu várias vezes isso acontecer. O problema foi com aquele lugar, com aquela igreja, com aquele líder. E eu passo a não me relacionar mais com Deus. Olha a situação que fica esse cônjuge que não escolheu esse caminho. E o outro os dois são cristãos, mas de denominações diferentes. Um Uhum. presbiteriano com um assembleiano. Um neopentecostal
totalmente avivado, E um bem que casa tradicional com um conservador. batista tradicional. Ah, já atendi vários casos assim. É uma coisa assim, aí É o na julgo hora desigual, do mesmo jeito. igualzinho, porque a pessoa fala assim: "Não, mas todo mundo crê em Deus", mas a maneira como ele se relaciona com esse Deus é muito particular, a ponto de um escandalizar o outro, na Uhum. mesma casa. E aí uma coisa que sempre me chama atenção, olha a confusão que vira essa casa, essa família e a criação desses filhos. Uhum. Nós nós começamos aconselhando casais ministerialmente. Uhum, E mesmo eu atendendo como psicóloga clínica, na sua maioria era casais cristãos, né? Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção ao longo dos anos, atendendo casais. E aqui, esse caso, pelo relato, tudo fica praticamente subentendido que os dois são, sim, cristãos. Eles têm até uma convicção semelhante nesse sentido, de uma convicção cristã, né? Eh, que eu comecei a mudar a minha forma no atendimento, no aconselhamento. Porque quando o casal chegava em crise, as pessoas buscam ajuda, você sabe, no último suspiro, quando a hum, crise está grave. Aí já chegava à beira do divórcio, né? Eu tentava identificar o ponto da crise, a o queixa. ponto de desconexão, o ponto que estava causando a crise, o conflito, tentava intervir e trabalhar aquele ponto, fosse a comunicação, fosse a finança, fosse a vida sexual, blá, blá, blá. Mas eu não via um resultado tão quanto eu gostaria. E aí eu comecei a os meus aconselhamentos e atendimentos assim. Como é o seu relacionamento com Deus, Uhum, né? Checando se as pessoas tinham uma convicção cristã firme, porque vai além só do que você crê. Muitas pessoas creem em Deus, creem em Cristo, creem na Bíblia, mas não vive, uhum, mas não segue exatamente, né, aquilo. Quando você está convicto, você se esforça, se empenha a viver na prática aquilo, porque você considera aquilo o padrão perfeito, né? Então, eu comecei a trabalhar primeiro, e é por isso que eu fiz essa trajetória, e em 2019 eu vim escrever um livro, colocar isso no papel, o livro Casamento de Sucesso, que tem 6 atitudes para você viver um casamento de sucesso. A primeira é defina as suas convicções. uhum. Tenha uma convicção firme, clara. E se for uma convicção cristã firme, você vai seguir os princípios bíblicos e cristãos. Você vai ter Cristo como a sua referência de conduta. Você vai ser um imitador de Cristo. E isso já resolve 80% de todas as questões de qualquer casamento. Então, essa é a questão que eu vejo, principalmente nos casos que eu já acompanhei, nós já aconselhamos também, de quando um no meio do caminho muda de convicção e aí Uhum, desalinha a visão. hum, E muitos casamentos acabam, né, por causa disso. E aí eu vejo, por exemplo, essa esposa. Talvez ela está agora numa fase de encantamento, empolgada, porque isso é divulgado em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas, né? Está influenciando, entrando muito coaching gospel que chama. dentro das igrejas, e ela está colocando isso acima. E eu tenho visto muitas mulheres se perdendo nesse caminho, dessa busca de Uhum, desenvolvimento pessoal. Nada contra. Eu sempre busquei desenvolvimento pessoal, sempre estudei, sempre busquei. Já falei aqui que eu, inclusive, fiz uma formação de coach, mas é esse desequilíbrio, essa desproporção. Então, agora é a sabedoria. Quando há essa desproporção na forma, na visão diferente da vida espiritual,
nesse relacionamento com Deus, aquele que nesse momento está mais próximo de Deus, está conseguindo ter um relacionamento mais genuíno com Deus, né? Aquele que nesse momento está mais perto de Deus mesmo, ele precisa ter sabedoria para não afastar mais o outro, para não eh, destruir o resto que, que tem do casamento, Uhum. para com as suas atitudes trazer o outro para perto de Deus, inclusive, né? Então, o que ele está falando aqui não está dando certo. Talvez não está dando certo porque você quer impor o outro, cobrando, pressionando que o outro tenha a sua convicção, que o outro veja como você está vendo, mesmo que realmente é o melhor e você tem convicção e você acredita, não adianta. A própria palavra de Deus diz: não é por força, não é por violência, não é você Uhum. que vai convencer o outro. Então, acho que é fundamental nesse momento, buscar em Deus, buscar a Deus com todas as suas forças, e sabedoria e orientação em Deus, para você, com muito amor, sendo agora realmente imitador de Cristo. E quando você é imitador de Cristo, ele é a sua referência de conduta, você serve antes de ser servido. Uhum. Né? Você está mais preocupado em servir, você tem um olhar de compaixão, você está disposto a ouvir o coração do outro. Então, tudo isso, a própria comunicação, uma palavra agradável, uma palavra branda, é desafiador ser imitador de Cristo. Mas, por mais sabe que não vai ser igual ele, porque ele foi perfeito, tem que ser o nosso alvo. Tem que ser o que a gente persegue, tem que ser a nossa convicção. Uhum. E se hoje do seu cônjuge não está sendo, você tem que. O desafio é maior para você e a sua responsabilidade de, em Deus, trazer o outro. Eu estou falando isso porque eu já atendi vários casos, estou me lembrando agora de um esposo que me falou assim. Ah, mas eu casei com a minha esposa, ela ia para balada comigo, ela usava mini saia, né? Ela usava roupa mais sensual e assim, parece que agora eu tenho outra pessoa em casa. Eu tenho outra mulher, não foi por essa mulher que eu me apaixonei. Hum. Não é que você vai agora servir a dois senhores, né? Ao mundo e à igreja, mas você tem que buscar a sabedoria em Deus para que você conduza isso de uma forma que o outro possa vir. E uma questão muito interessante aí muitas vezes a pessoa fala que é cristã, mas eu sempre pergunto para um cristão ou para alguém que professa alguma fé, qual é o seu manual de regra e fé? Qual é o manual? Porque a gente vê pessoas que dizem que são cristãos, ou são judeus, ou são muçulmanos, no caso nós somos cristãos, e a gente segue o quê? Aí a pessoa está na igreja, ela fala que é cristão, mas que ela tem as suas próprias convicções. Eu nunca vou entender o que que é isso. Porque se eu sou cristão, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus tem uma palavra revelada, que é a Bíblia. Então, o manual de regra e fé é a Bíblia. E aí você vê muita criatividade, né? O sujeito vira e fala assim: não, a Bíblia aí eu tenho a minha própria interpretação. Eu acho muito Uhum. interessante que os nossos ancestrais levaram milhares de anos para chegar naquilo, e hoje eu formulo as minhas próprias percepções. Então, é um cristianismo muito particular, em que eu ajusto Deus às minhas preferências e às minhas fundamentações. A gente precisa se resolver.
eu sou cristão, então eu sou um seguidor de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, Deus tem uma palavra revelada, que é a Bíblia. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu acho legal, tem coisa que eu me sinto desconfortável, mas aquela é a regra. E aí, Uhum. o que Jesus falaria naquela realidade? Porque, de fato, Jesus é a manifestação na terra de Deus e do amor de Deus. Então, como que eu estou me relacionando com esse cônjuge se eu devo ser Cristo na vida dele? Percebe? Uhum. A gente não vê Cristo insistindo ninguém com nada ou obrigando ninguém a nada. Ele manifestava a palavra de Deus na Uhum. vida da pessoa e a pessoa fazia a escolha. E Ele servindo ele em servia, amor. ele curava, ele libertava, ele sempre dava uma palavra que levava a pessoa em direção ao Pai, que era Deus. Uhum. Percebe? Então fica aqui, né, o pontuar para os 2 lados, né. Por exemplo, essa esposa, se ela diz ter uma convicção cristã, então a gente tem que ter cuidado para não se perder, porque às vezes o que eu vi na minha jornada de tantos anos acompanhando casais, é que grande parte dizia ter uma convicção cristã, mas estava meio enganado. Cristão nominal. Era É. só na palavra, mas Porque não eu na não atitude. via isso lá no relacionamento, isso não aparecia Mm-mm. na disposição para perdoar, na disposição de servir primeiro, De priorizar o de outro, priorizar o outro, de estar pronto para ouvir. tá vendo? Isso não aparecia. E como essa esposa aqui, muitos estão se perdendo por não ter essa convicção firme, se deixando influenciar por conceitos distorcidos, por coisas que têm o seu lado bom, como a internet, como mentoria, coach, etc., que tem o seu lado bom, que você dá para reter o que é bom, e aproveitar de forma positiva, mas no lugar certo, com equilíbrio, né. Então a gente tem que ter cuidado, fazer uma autorreflexão, porque se você tem uma convicção cristã firme, você é um imitador de Cristo. Ele é a sua referência de conduta, né. Então a gente E tem um precisa. manual. Você E sempre está falando isso do manual. isso não tem como não aparecer no seu relacionamento conjugal, que é o relacionamento mais próximo. Agora, por outro lado, tem o esposo, do lado que eu falei, só estou reforçando. Se o seu esposo, você está achando que o seu esposo, a sua esposa está aquém de você na vida espiritual, às vezes é só o que você acha, mas se você está com essa percepção, está incomodado, está frustrado, igual o relato desse esposo aqui, então a sua responsabilidade é grande. Porque se você acha que você está mais maduro e mais perto de Deus, é você que tem que ser o imitador de Cristo agora e trazer o outro. E se você, no meio do caminho, você tinha uma convicção e você teve um encontro com Deus, um encontro com Cristo, sua vida foi transformada, aí sim você precisa de muita sabedoria, buscar em Deus para que o seu cônjuge não olhe para você e fale assim: nossa, você se tornou uma pessoa pior, na visão Uhum. dele, igual eu contei a história aqui da esposa, né? Não, mas eu queria minha outra esposa. Você tem que mostrar, você tem esse desafio, essa responsabilidade de mostrar para o seu cônjuge que ainda não tem um encontro com Cristo, que vale a pena, Com de certeza. forma que ele veja na sua vida algo que o atraia, que fala assim: eu quero isso para a minha vida. Né? A minha esposa, o meu esposo, depois que ela se converteu, depois que tem uma convicção cristã firme, é uma pessoa melhor. Nossa, está mais pronta para ouvir, mais disposta a perdoar, né, a servir. Não é que você vai virar capacho do outro, vai ser viver num relacionamento tóxico. Não, não é disso que eu estou falando de coisas equilibradas aqui. Mas tem os 2 lados. Então eu acho que isso é importante, a gente colocar. As pessoas precisam fazer uma autorreflexão
e reafirmar, né, os princípios inegociáveis, reafirmar e ver se a sua convicção cristã realmente tá firme, colocar mesmo Cristo no centro, né, a fé, para poder diminuir essa disputa e essa divisão, fazer esse alinhamento, entrar num jugo igual, Uhum. né, para cumprir o propósito, para arar a terra, seguir no mesmo caminho, na mesma direção, chegar no mesmo lugar que é o quê? Casamento de sucesso, a plenitude do projeto original de Deus, que é permanecer casados, mas estando bem. Não é permanecer casado estando mal, é permanecer casado, estar ambos satisfeitos e ainda apaixonados, porque eu não posso deixar de falar essa parte. Uhum. E ter Deus é fundamental para que isso aconteça. Exatamente, buscar a Deus continuamente, porque, quando Cristo não é o centro, o casal vai caminhar em direções diferentes, vai ficar parado patinando no mesmo lugar, se machucando e não chegando a lugar nenhum. Então, que essa palavra encontre lugar no seu coração e se foi útil para você, para sua vida, para o seu casamento, não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece para ajudar essas pessoas também. Não deixa de se inscrever no canal para você não perder o caminho que nós estamos fazendo juntos aqui para conquistar um casamento de sucesso acima da média. Que a graça de Deus esteja sempre abundante na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.